3. Olá, turma. Vamos dar sequência então às nossas aulas da classe Vida Cristã, e hoje a aula vai falar sobre a Ceia do Senhor, a nova vida e a celebração da Ceia do Senhor. E aí começa com uma pergunta para você aí, né? Você consegue entender o significado do pão e do cálice, do suco, na celebração da Ceia do Senhor? Então essa é uma pergunta que talvez você não saiba responder. Talvez você tenha até participado da ceia várias vezes, mas fica se perguntando: não é mesmo, pastor? O que significa o pão e o suco na ceia? Para entender um pouquinho desse simbolismo do pão e do suco, nós temos que voltar para a comemoração da Páscoa, tá bom? Então vamos olhar para o texto bíblico que fala da Páscoa. E, pastor, o que tem a ver a Páscoa com a ceia? Calma, vamos chegar lá. O que era comemorado na festa da Páscoa, a mais importante festa dos judeus? Então, nós vamos ler esse texto. Tem bastante versículo aí para ler, mas é importante para entender o fundo histórico, o contexto da Páscoa, tá bom? Vamos lá então? Vamos tentar entender a partir daqui, ó. Êxodo 12, do 1 ao 11, depois do 21 ao 28. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, muito importante isso, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Então, só para entender um pouquinho até aqui, vocês lembram da história das 10 pragas do Egito? Pois é, o povo cativo no Egito, o povo de Israel, Deus levanta Moisés para libertar. E aí aquela história toda que se desenrola, o faraó não quer deixar o povo ir, e surge então as 10 pragas, sendo que a última dela, a 10ª praga, é a praga sobre os primogênitos do Egito. E para que essa praga não alcançasse também os primogênitos entre os israelitas, a orientação então, para que o povo pudesse ser liberto, livre dessa 10ª praga da morte dos primogênitos, está toda descrita aqui nesse texto. Isso envolvia todo o preparo desse animal para as famílias comerem aquela que seria a Páscoa, e passando o sangue então aqui, como diz, nas laterais e nas vigas, nos umbrais das portas, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto dessa história da primeira Páscoa. Continua dizendo o seguinte: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, olha que interessante esse versículo também, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Ou seja, preparem-se porque vocês vão sair meio que na correria daí, tá bom? Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E aí pulando lá para o versículo 21, Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Então Moisés repetindo a orientação que recebeu do Senhor, passando para as autoridades, para que as autoridades pudessem repassar ao povo. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Parece até que está falando do Covid, né? Mas não, é da Páscoa mesmo. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então essa é a 10ª praga, O anjo destruidor passaria. Porém, na casa em que ele encontrasse o sinal, o sangue na viga das portas, na viga superior e nas laterais, ou seja, nos umbrais das portas,
Esse seria o sinal para que aquele anjo destruidor passasse por cima. E é exatamente esse termo, passar sobre ou passar por cima, é o termo que em hebraico significa Páscoa. Então a palavra Páscoa significa passar por cima, que era exatamente o que ia acontecer aqui. O anjo destruidor, o anjo da morte, quando visse o sangue no umbral das portas, ele não entraria naquela casa para matar o primogênito, ele passaria por cima, ok? Então olha a conexão aí do termo Páscoa com a história da Páscoa em si, né? Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Ou seja, vocês vão passar por isso aí, mas no dia que vocês chegarem na terra prometida, não se esqueçam desse dia. Celebrem isso como memorial, né? Como cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, a festa da Páscoa, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então vocês conseguem entender aí, irmãos, como foi a primeira Páscoa, o porquê da primeira Páscoa, o que envolvia a primeira Páscoa. E a gente vai fazer aqui um link do que tem a ver a primeira Páscoa com a ceia do Senhor. Lembrando que na celebração da primeira Páscoa, Deus ordenou que esse dia, versículo 14 do mesmo capítulo 12, seria esse dia seria como um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então o povo deveria ter aquela festa como algo repetido, e isso fazendo em forma de memorial, para se lembrar, para nunca esquecer do que Deus tinha feito com o povo de Israel naquele dia, da libertação que Deus havia trazido aos filhos, né, os primogênitos de Israel naquele dia, e também a todo o povo de Israel, porque a partir dali então o povo liberto da escravidão do Egito e sai rumo à terra prometida. Vocês conhecem a história, se não conhecem pode dar uma passadinha ali no contexto de Êxodo e entender melhor como isso funcionou, tá bom? Muito bem. E aí, para fazer essa conexão com a ceia, nós temos que falar também que naquele dia da Páscoa, Deus estava fazendo uma aliança com o povo de Israel, aliança mosaica, mas Deus disse que faria uma nova aliança com o povo. E que aliança seria essa? Que nova aliança seria essa? O profeta Jeremias prenunciou isso, falou a respeito dessa nova aliança. Está lá no capítulo 31, dos versos 31 a 33. Ele diz assim: então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Que aliança é essa? Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então essa foi a primeira aliança, né? A aliança anterior, a antiga aliança. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Deus está prenunciando aqui uma nova aliança que faria com o seu povo, onde, diferente da primeira, agora ele colocaria a lei no íntimo, escreveria nos seus corações, não mais em tábuas, né? E agora ele seria um Deus pessoal. Aqui aponta para o quê? Para um dia em que Deus viria habitar em cada cristão, no dia em que Deus viria para fazer morada em cada coração, por meio de Jesus e, consequentemente, da vinda do Espírito Santo, tá bom? Essa é a nova aliança que nós em Cristo desfrutamos, a presença de Deus em nós, a lei no nosso íntimo, no nosso coração, tá bom? Muito bem, então Jesus, ele institui a ceia usando dois símbolos. Quais são e o que eles significam? Nós vamos ver o texto no Evangelho de Lucas, por exemplo, capítulo 22, versos 13 a 20, mais especificamente no final, versos 19 e 20. Vamos ver esse texto.
Diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, quando Jesus pediu para os discípulos prepararem a última ceia, né? Então prepararam uma Páscoa, obviamente a refeição para a Páscoa, que viria, né? Aquela última semana da vida de Cristo. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei, Jesus falando aos seus discípulos, né? Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus está falando do que aqui? Da hora em que ele seria entregue nas mãos dos seus acusadores e caminharia rumo à cruz, à crucificação. Bom? Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, ou seja, nós não vamos comer dela de novo, até que se cumpra no reino de Deus. Então, até que eu volte trazendo, né, de novo aí o meu reino estabelecido, né? O reino já foi inaugurado, mas ele vai de fato se estabelecer na volta de Jesus, na segunda vinda dele. Ele disse: até que isso aconteça, nós não vamos comer a ceia juntos novamente. Recebendo então um cálice, né, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando então, olha o primeiro símbolo aí, ó, o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois, né, da ceia, tomou o cálice, depois de comer o pão, né? Então ele toma o cálice, obviamente ali o vinho, e disse: este cálice é a nova, olha aí a referência, né? Este cálice, ou este vinho, esta bebida, é a nova aliança no meu sangue. Por quê? Porque aquele vinho, aquele cálice, estaria simbolizando até, né, obviamente na sua cor, na sua coloração, o sangue, o próprio sangue de Jesus. Não era de fato o sangue de Jesus, assim como o pão não é e nunca foi e nunca será de fato o corpo de Jesus, a carne de Jesus. Nunca foi. Era um símbolo, aquilo apontava, representava, tá bom? Era uma figura do corpo e do sangue dele. Isso deve ficar muito claro, até porque ele usa aqui, né, o isto, né, usado para descrever objetos, né? Não está falando do seu próprio corpo nem do seu próprio sangue, mas um símbolo, tá bom? Um pronome aqui, né, que aponta, né, para uma figura, um símbolo, aquilo que representaria então o seu corpo e aquilo que representaria o seu sangue derramado em favor de vocês. Então, voltando até a resposta daquela primeira pergunta, quais são os dois elementos? O pão e o que ele significa? Ele simboliza, não é, simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz. E o cálice, o vinho, ou para nós hoje, o suco de uva, que também simboliza, não é o sangue literalmente, mas simboliza, representa o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. A nova aliança no sangue de Jesus. Aquela primeira aliança foi feita com o sangue de cordeiro, lembra? Ou de cordeiro lá, ou de cabrito, o texto de Êxodo aponta. Então aquele sangue era a aliança de Deus com aquele povo dele, os israelitas, de que não destruiria, não mataria, o anjo destruidor não passaria sobre aquela casa, passaria por cima. E aí está então a questão da Páscoa, tá bom? E Jesus então, quando vai instituir a ceia, ele institui a ceia durante uma celebração da mesma Páscoa, dizendo que agora, né, fazendo os discípulos entenderem, e nós também, de que ele mesmo, logo, ele seria entregue para morrer na cruz e derramar o seu sangue em favor de todos aqueles que crescem nele. Assim como o judeu, na época da Páscoa, lá do Antigo Testamento, lá do cativeiro no Egito, aquela família hebreia, né, aquela família de judeus, de israelitas, teria que confiar na palavra de Deus, sacrificar o cordeiro sem defeito e aspergir o sangue no umbral da porta, confiando que Deus iria cumprir a promessa dele de que aquele anjo da morte passaria por cima e o filho dele e a família dele estaria salva e depois, consequentemente, liberta da escravidão do Egito. Nós também temos que confiar no Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por nós na cruz, e mediante essa fé
nós também seremos salvos ou libertos, né, livres dessa morte e libertos para uma nova caminhada em Cristo, rumo eles lá a uma terra prometida literal. E nós também, à medida em que somos salvos da morte, libertos do pecado, ganhamos uma nova vida e uma nova caminhada rumo a uma Jerusalém celestial. Isso é maravilhoso, esse link, né, entre a Páscoa, a primeira Páscoa e a ceia do Senhor, né? Aquele ambiente de libertação do povo do Egito e o nosso ambiente aqui de libertação espiritualmente falando, das garras de Satanás, do pecado. Isso é maravilhoso, não é nada por um acaso, Deus tem um propósito para isso. Muito bem, o que se entende quando lê-se que devemos celebrar a ceia em memória de Cristo, ok? Em memória de Cristo. 1 Coríntios 11, 24 e 25 nós lemos assim: tendo dado graça, partiu, falando da ceia, né, e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então você vê, no meu corpo, no meu sangue, em memória de mim. Então, voltando para a pergunta ali, né? O que se entende então quando lê que a ceia deve ser em memória de Cristo? Nós devemos entender que Cristo aqui, ele está representando aquele cordeiro lá atrás da primeira Páscoa. Cristo agora está se oferecendo, ele mesmo, em pessoa, o próprio Deus perfeito, santo, sem defeito. Ele veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio e ele agora está se oferecendo em favor de nós. Em favor de nós. E nós devemos agora, toda vez que formos celebrar a ceia do Senhor, lembrar que o Cordeiro de Deus já veio. Nós precisamos apenas crer e agradecer. Não precisamos mais trazer animal, vez após vez, sacrificar um animal. O Cordeiro de Deus já foi sacrificado. É Cristo em comparação àquele Cordeiro da primeira Páscoa. Aquele é um Cordeiro limitado, né? O sangue daqueles cordeiros, hebreus falam, era uma sombra, né? Aqueles sacrifícios todos, uma sombra do que haveria de vir. E ele já veio. Não precisamos mais sacrificar. O que nós precisamos sacrificar agora, como diz Romanos, né, é nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Por quê? Porque ele já se entregou por nós. Então, quando nós celebramos a ceia, fazemos em memória dele, porque foi o corpo dele e o sangue dele que foram entregues no nosso lugar naquela cruz. Foi por causa dele, do sacrifício dele, que a morte passou por cima, passou de largo sobre a minha vida e sobre a sua vida, se você já entregou essa vida para Jesus. Foi por causa da morte dele, do corpo dele, do sangue dele, que ele nos libertou das garras do pecado, simbolizado, né, no primeira Páscoa como sendo o Egito, aquele que oprimia o povo, assim como o pecado nos oprimia. Nós somos libertos. Romanos fala: o pecado não mais agora terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça, uma nova aliança pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso. Esse é o grande significado da ceia. Comer o pão e beber o vinho são maneiras de lembrar a morte sacrificial de Jesus em nosso lugar e de aceitar a nova aliança com Deus, mas também como um meio de quê? Ele vai dizer no verso 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então isso é uma maneira também de proclamar a libertação do pecado, proclamar a salvação em Jesus Cristo, anunciando a sua morte, anunciando este sacrifício substitutivo, esse sacrifício de amor, esse sacrifício que é o único que pode realmente nos resgatar dessa velha vida, dessa escravidão do pecado e nos libertar para uma nova vida. Então nós anunciamos isso até que ele venha, tá bom? O que o cristão então deve fazer antes de participar da ceia do Senhor? Que cuidado ele deve ter? O que deve observar no preparo para a celebração da ceia?
Capítulo 11, versos 27 e 28, é bem interessante. Eu coloquei o 29 também, para nós entendermos mais o contexto, tá bom? Olha que interessante, muita gente confunde isso. Ó. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, eu grifei isso indignamente porque eu quero explicar isso melhor, o que é tomar a ceia indignamente, né? Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, né? Examine-se o homem a si mesmo. É isso que você deve fazer. Examine-se a si mesmo. Examinar o quê? E aí então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, e aí vem o escopo aqui do autoexame, né? Comer e beber sem discernir o corpo do Senhor. Come e bebe para sua própria condenação. Sem discernir o corpo, está ligado com tomar a ceia indignamente, está ligado com falta de autoexame. Um autoexame honesto e justo de si mesmo. Agora, pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? O que significa então tomar a ceia indignamente? Alguns vão dizer que tomar a ceia indignamente é tomar a ceia em pecado. É claro, é em pecado, mas que pecado? A Bíblia vai falar, esse contexto da carta aos Coríntios vai explicar melhor que pecado é esse, não é qualquer pecado, tá? É o pecado contra o corpo do Senhor. Você já ouviu falar nesse termo? O corpo de Cristo? Não é o corpo literal de Cristo, mão, perna, braço, corpo físico. Quem é o corpo de Cristo, irmão? Quem é o corpo de Cristo, minha irmã? O corpo de Cristo é a sua igreja. E se você for olhar no contexto, no começo do capítulo, Paulo vai dar uma bronca nos coríntios, porque ele vai dizer o seguinte: vocês estão se reunindo, eu estou ouvindo aí, vocês estão se reunindo para comerem juntos, tomar a ceia, mas olha, eu não vou elogiar vocês no que eu vou falar agora, vocês estão pior do que os de fora. Está havendo divisão entre vocês, cada um está querendo comer para encher a pança enquanto o outro está passando necessidade. Eu não os elogio nisso. Tipo, em outras palavras, que negócio é esse que vocês estão fazendo? Vocês estão deturpando a ceia do Senhor, porque vocês, como corpo de Cristo, como igreja, deveriam estar unidos, um servindo o outro, um se preocupando com o outro. Vocês estão tomando a ceia para se panturrar enquanto os outros estão morrendo ali, estão passando fome. Estão tomando a ceia para se aparecer. Vocês têm brigas e divisões. Isso não deve ser assim no corpo de Cristo. Então, irmãos, o que é isso? O que Paulo está dizendo e o que isso significa para nós hoje? Tomar a ceia dignamente é participar deste memorial, sendo que você tem problema com algum irmão, sendo que você não fala com um certo irmão, sendo que você nem cumprimenta o fulano de tal, você está com um problema pessoal no meio do corpo de Cristo. Isso é tomar a ceia indignamente. Por quê? Você está dizendo ao tomar a ceia que você está alinhado com o corpo de Cristo, que você está considerando todo o sacrifício que Ele fez por causa da igreja, e você não está conectado, está em divisão com alguém. Isso é um desrespeito à própria obra que Jesus fez na cruz por você e pela igreja dele. Então, quando você toma a ceia com problema com algum irmão, você está tomando indignamente. O que ele está dizendo? Examine-se. E aí o que acontece? Acerta isso. Agora, presta atenção no que ele fala: examine-se, e assim então, coma do pão e beba do cálice. Se no momento da celebração da ceia, você lembrar que está com problema com algum irmão, precisa pedir perdão, acertar alguma coisa, ali mesmo você já deve se arrepender e orar a Deus e pedir perdão. E Deus vai te perdoar. Mesmo que você não tenha condições de acertar com aquele irmão imediatamente ali ou logo após, Deus já vai te perdoar ali. Você pode e deve tomar ceia, porque você decidiu se arrepender no teu coração, Deus já te perdoou. E na primeira oportunidade que você tiver, procura aquele irmão, aquela irmã ou aquele grupo de pessoas e vai acertar com eles, porque senão você vai estar tomando a ceia do Senhor indignamente, vai estar sendo culpado de pecar contra o corpo, e não vai estar discernindo o corpo, que é a igreja, a comunhão da igreja de Jesus, a comunhão com o corpo de Cristo. Por isso esse autoexame deve ser feito, ok? Qual promessa que Jesus faz então em Mateus 26, 29? O texto diz assim: eu lhes digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Nós percebemos aqui que Jesus promete que um dia Ele vai beber de novo, falando aos seus discípulos. Um dia Ele vai voltar e isso vai ser celebrado de novo no reino dele, no reino do Pai.
a promessa da sua volta. Isso é maravilhoso. Jesus prometeu que vai voltar e vai beber de novo com seus discípulos, né, deste vinho, para celebrar toda a obra redentora que ele fez por nós. E é só por causa disso que nós podemos ter essa esperança. Então, olha, irmãos, que maravilhoso poder olhar para a ceia nessa perspectiva, né? Assim como aquele povo escravo no Egito foi liberto, e a última praga, né, o cordeiro sendo sacrificado, um cordeiro sem defeito, o sangue passado no umbral da porta, era um sinal de que o anjo de Deus, quando passasse, iria passar por cima. Se você já entregou sua vida para Jesus, foi exatamente isso que aconteceu com você. No dia em que você creu em Jesus, naquele dia então, o anjo da morte que estava sobre você, a morte, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte é inferno, é separação eterna de Deus. O dia em que você entregou e confiou no sangue do Cordeiro e creu somente nele, agora o anjo da morte passou por cima. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus te livrou dessa morte, te livrou dessa condenação. E mais do que isso ainda, né? Ele te libertou dessa escravidão do pecado. O pecado agora não tem mais domínio sobre você. Você tem que considerar-se agora morto no pecado e vivo para Cristo. E quando ele te liberta do pecado, agora você sai rumo a uma caminhada. E nós estamos, Hebreus fala isso, nós estamos peregrinando nesta terra, em direção a uma terra prometida também, a uma Canaã, a uma nova Jerusalém, né? A Jerusalém celestial. E Deus vai conduzir você em triunfo, como conduziu aquele povo até a entrada na terra prometida, se você confiar nele. E se você já entregou sua vida, você já está entre estes salvos, selados e já eleitos, caminhando para um dia a glorificação, a entrada final nessa grande e gloriosa terra prometida. É por isso que quando nós tomamos a ceia, nós devemos nos alegrar e festejar tão grande libertação, tão grande salvação, tão grande sacrifício por mim e por você. Isso é maravilhoso, isso é emocionante, irmãos. Então nós devemos agora parar e agradecer a Deus por toda essa bênção. Eu queria orar agradecendo ao Senhor por isso. Deus, muito obrigado, Pai, por tão grande sacrifício. Obrigado pela Páscoa. Obrigado porque a ceia nos faz lembrar desse dia em que o anjo da morte passou por cima. O dia em que o Senhor morreu na cruz e eu acreditei e eu confiei, o Senhor abriu os meus olhos por ação do Espírito Santo, me fez crer nesse sacrifício. Eu então entreguei minha vida para o Senhor. E agora, Pai, a ceia faz sentido, porque eu vou olhar para o corpo do Senhor e para o sangue como símbolos, o pão e o cálice, simbolizando toda essa entrega, todo esse sacrifício no meu lugar. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio e por isso eu aceitei e por isso eu fui liberto, eu fui salvo e agora caminho para rumo a uma terra prometida, sendo sustentado e guiado pelo Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação, por tão grande esperança e certeza da sua volta. Oramos assim agradecidos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Fiquem todos com Deus.